Construindo fundações. Se você quer saber como estabelecer e manter hábitos saudáveis, esse vídeo é para você. Oi, gente, bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre hábitos saudáveis e como que você pode implementar esses hábitos saudáveis na sua rotina, mas não só implementar, mas também manter esses hábitos, ou seja, sustentá-los na sua rotina e não desistir após a primeira semana. Mas antes de começar o conteúdo do vídeo de hoje, eu vou deixar linkado aqui no card uma playlist que conta com vários vídeos sobre hábitos saudáveis, sobre rotina, que você pode aprender coisas novas e se inspirar também. Mas agora, sem mais delongas, vamos ao conteúdo do vídeo de hoje, que é sobre essa sustentação, como que a gente pode sustentar os hábitos novos, os hábitos saudáveis, porque muitas vezes a gente quer criar hábitos saudáveis, mas a gente não sabe como que esses hábitos vão se sustentar a longo prazo, como que a gente vai manter esses hábitos na nossa rotina. Os hábitos saudáveis são fundamentais na nossa rotina quando a gente pensa em saúde mental, em saúde física, em bem-estar. Os hábitos saudáveis têm diversos benefícios na nossa rotina. E é por isso, então, que é importante a gente trazer esse conteúdo aqui para abordar mais sobre como que a gente pode manter esses hábitos saudáveis na nossa rotina. O primeiro passo é a gente entender realmente o que são os hábitos saudáveis, O que é um hábito? É aquela tarefa, aquela ação que a gente faz todos os dias, muitas vezes sem nem precisar pensar se a gente vai fazer ou não. Isso já faz parte da rotina, já é um hábito. Então, se você todo dia acorda num determinado horário e a primeira coisa que você faz é pegar o celular e ficar mexendo ali um pouquinho. Você nem pensa mais se você vai fazer essa ação de mexer no celular ou não. Você simplesmente acorda, abre o olho ali e já pega o celular e já começa a mexer ali nas redes sociais. Então, isso é um hábito, porque é algo que você já está acostumado a fazer e você não fica pensando se você vai fazer ou não, você simplesmente faz. Assim como você acorda, levanta e vai trabalhar, você não fica pensando se você vai trabalhar ou não. Se você vai sair para trabalhar ou se você vai ficar em casa. Se você não para ficar pensando sobre isso, já é um hábito, já está consolidado na sua rotina. Mas é importante a gente destacar também que existem diversos hábitos e os hábitos saudáveis são uma parcela de hábitos. São hábitos que vão nos ajudar de alguma maneira, seja no momento presente ou no futuro. Muitas vezes a gente vai ter a recompensa do hábito saudável só no futuro, mas é importante a gente fazer essa diferença, porque muitas vezes você chega do trabalho e já fica sentado no sofá até da hora de dormir. Isso pode ser um hábito, mas não necessariamente é um hábito saudável. E como que os hábitos surgem na nossa rotina? São padrões de comportamento que se consolidam através da repetição. Então, uma vez que você começa a fazer aquela ação todos os dias ou com uma certa frequência, aquilo já virou um padrão de comportamento e, consequentemente, se torna um hábito na sua rotina, sendo um hábito saudável ou não. A princípio, um hábito ele precisa ser estimulado, a gente precisa se concentrar e focar e enviar ali um comando para o cérebro para que a gente tenha aquela ação para fazer aquele hábito, até ele se consolidar. Então, por exemplo, se você quer ter o hábito de ler, nos primeiros dias ou nas primeiras semanas, você vai precisar insistir, você vai precisar enviar o comando para o cérebro de que aquele momento é o momento da leitura. Mas com o tempo isso já vai se tornando um hábito e com o tempo você não vai precisar mais se esforçar tanto, isso já vai ser parte da sua rotina. Porque muitas vezes o ponto inicial que é o mais difícil, o fato de ler, a leitura em si, muitas vezes é uma leitura que você gosta, é uma leitura prazerosa, mas o ponto de start ali muitas vezes é o que vai te paralisar e você não vai conseguir começar aquela leitura naquele dia. Como que a gente pode, então, estabelecer hábitos saudáveis na rotina? O primeiro ponto é identificar os objetivos. Seja objetivos de vida pessoal, de vida profissional, em relação à saúde, quais hábitos que aquela pessoa quer ter na rotina, com qual objetivo.
porque o hábito ele precisa estar alinhado com o propósito daquela pessoa, porque senão de nada adianta querer implementar aquele hábito só porque está na moda ou porque viu alguma influencer fazendo. Se não tem a ver com o propósito daquela pessoa, realmente fica um pouco difícil de tornar aquele hábito uma realidade. Além do mais, precisam ser metas alcançáveis e mensuráveis, precisam ser metas que estejam de acordo com a realidade daquela pessoa, que vai fazer sentido para ela e que ela realmente vai conseguir implementar no dia a dia. Não adianta, por exemplo, querer treinar 7 vezes por semana porque uma influencer tal tem essa rotina, sendo que para você vai funcionar treinar 3 vezes por semana. E isso está muito relacionado com o próximo tópico, que é a implementação gradual. É importante a gente ter essa empatia mesmo com a gente mesmo, de entender que uma mudança, seja de um simples hábito, vai demandar um pouco mais de esforço. Então, a gente precisa fazer de uma forma gradual, para que a gente não desista no primeiro momento. Então, se você é uma pessoa sedentária, que nunca treinou na vida, não adianta querer treinar 7 dias por semana, porque pode ser que no começo você esteja empolgado, entusiasmada, mas daqui a um mês já essa motivação inicial vai cair por terra e você não vai conseguir sustentar esse novo hábito. Então, você pode começar com 3 vezes na semana, 4 vezes na semana, e à medida que o tempo for passando e aumentando gradualmente essa frequência de exercícios. E até porque é uma coisa que acontece naturalmente. Quando eu comecei a treinar na academia, eu já treinava em casa 5 dias por semana, então eu continuei na academia 5 vezes por semana. Mas com o tempo foi natural que às vezes eu ia aos sábados também, às vezes eu ia fazer alguma coisa aos domingos também, andar de bicicleta. Então naturalmente o corpo já vai desejando esse estímulo da atividade física, mesmo que você não tenha parado para pensar nisso. Mas você deve estar se perguntando então como que você vai sustentar esses hábitos na sua rotina, como que você vai realmente implementar e sustentar hábitos saudáveis dentro da sua rotina. Um ponto importante para a gente destacar também é a habilidade de enfrentar desafios, porque muitas vezes a gente está ali tentando implementar um novo hábito, mas no primeiro obstáculo ou na primeira situação que acontece, a pessoa já desiste, ela já não quer mais saber daquele hábito, ela acha que aquilo não é para ela, que foi um sinal e que realmente ela vai desistir. Na primeira dificuldade, ela já desiste. Um exemplo que aconteceu comigo foi quando eu me matriculei na academia. Tinha anos que eu nem pisava numa academia. Quando eu matriculei, passaram-se 10 dias e eu bati o carro. E aí a minha academia é um perto longe, que não dá para ir a pé, mas também e não tem como ir de outra forma a não ser de carro. E aí eu fiquei sem como ir, porque o carro foi pro conserto, enfim. Foi uma dificuldade que, se eu não tivesse persistido, era uma justificativa até plausível para eu poder ter desistido e não ir mais. Só que eu fiz justamente o contrário. Eu pensei, como que eu posso lidar com isso, como que eu posso me virar para conseguir manter ali o meu propósito de continuar indo na academia. Então eu fui me virando, eu peguei carona com meu pai uma época, peguei Ubermoto algumas vezes, enfim, eu fui me virando diante desse obstáculo, diante dessa dificuldade. Então, é muito importante a gente desenvolver essa resiliência para enfrentar os desafios que sempre vão surgir, que sempre vai ter alguma coisa que vai tentar nos impedir de avançar. Outro ponto importante, como dito anteriormente, é esse novo hábito precisa estar alinhado com o seu propósito, precisa ter a ver com o que você acredita, com o que você pensa, com os seus valores, os seus princípios. Não adianta querer pegar um hábito porque está na moda ou porque alguém te influenciou, sendo que aquilo não tem nada a ver com o seu propósito, com o seu estilo de vida, com o que você acredita no mundo.
Outro ponto importante é entender a importância de celebrar as pequenas conquistas. Muitas vezes a gente fica pensando só lá na recompensa final, só no objetivo final e esquece que a gente precisa se apaixonar pelo processo, porque é justamente no processo que a gente vai vivendo a transformação daquele novo hábito. Então, se a gente fica pensando só no final, muitas vezes esse final pode demorar muito e quando ele chegar, você já não é mais aquela pessoa do início. Então, muitas vezes aquele objetivo já vai se transformando em outro ao longo do caminho. Então, é importante a gente gostar daquilo que a gente faz, daquilo que a gente está fazendo, independente de qual hábito que seja. Pode ser uma simples leitura de um livro. Não adianta você ficar só pensando em concluir aquela leitura, porque você vai fazer muitas vezes uma leitura rápida, uma leitura sem compreender o conteúdo assim na íntegra, só por cumprir tabela, só para falar que leu e pronto. Então você não curtiu o processo, que é realmente entender aquele conteúdo daquele livro, aprender com ele e aplicar na sua vida, independente de qual seja o objetivo daquela leitura. Quando eu entrei na academia mesmo, antes de me matricular, eu parei e fiquei refletindo sobre essa ação que eu ia ter. Eu ia gastar um dinheiro, ia desembolsar ali um dinheiro, e além do dinheiro eu ia ter um esforço diário de ir lá, de me esforçar, de fazer os exercícios. Então eu parei para refletir realmente por que eu tô fazendo isso, por que eu vou fazer o exercício, qual que é o meu objetivo, eu quero emagrecer, eu quero ganhar massa, por que eu tô fazendo isso? Porque, afinal de contas, meu dinheiro não é capim, meu tempo é dinheiro, então eu não tenho todo o tempo do mundo. Se eu tô indo lá, é porque eu decidi. E se eu decidi ir, por que eu vou faltar? Por que eu vou deixar de ir? Por que eu vou me sabotar? Então, não tem motivo para isso. E esse foi o diálogo que eu tive antes de me comprometer, de ir lá, de pagar e me comprometer a ir todos os dias. Se foi eu mesma que decidi, ninguém tá me obrigando, não tem porquê eu me sabotar ao longo do processo e deixar de ir. Então é isso, gente. Esse foi o conteúdo do vídeo de hoje. Como estabelecer hábitos saudáveis e sustentá-los na rotina, no dia a dia. Se você gostou, aqui embaixo na descrição tem alguns links importantes das minhas redes sociais e de algumas indicações também, de equipamentos que eu utilizo aqui no meu home office, de livros que eu já li e produtos que eu utilizo também. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.